Deuteronômio 8. Gratidão para com Deus. Tereis muito cuidado em praticar tudo o que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicai-vos, e entrar na possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Bem, tereis muito cuidado em praticar tudo o que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicar-vos e entrar na possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te, provar-te e para conhecer os sentimentos de teu coração e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Versículo 2: Lembra-te de todos os caminhos por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos. Lembra, no deserto, para humilhar-te e provar-te. Bem, nós estamos percebendo que Deus, ele está falando com esse povo. Ele está falando com esse povo para ter gratidão com ele, para esse povo lembrar de onde Deus o tirou e aonde Deus o colocou. E ele fala para prestar muita atenção no que aconteceu nessa passagem de onde eles foram saídos, né, retirados, e para onde eles foram e o que aconteceu com eles, porque aqui diz bem claramente que por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto para humilhar-te e provar-te e para conhecer os sentimentos de teu coração e saber se observaria ou não os seus mandamentos. Bem, nessa passagem, Deus ele tá o quê? Provando o povo. Nada acontece por um acaso. E nesse momento aqui, Deus fala que ele veio provar o coração deles. Ele veio colocar eles à prova. Ele veio humilhar eles para saber até onde eles vêm a sentir o sentimento de amor a Deus, de gratidão a Deus. Pois é o próprio Deus que humilhou, o próprio Deus que provou cada um deles, o próprio Deus provou os corações. Isso é maravilhoso a gente saber o quanto é Deus que nos humilha, nos permite a humilhação, que Ele está ali nos provando. É o próprio Deus que quer saber se o nosso coração é fiel a Ele. Então, olha só essa palavra desse versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômios. Deus é tremendo a nos ensinar. É gratidão para com Deus que esse povo tem que reconhecer. Versículo 3: Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o maná, que não conhecias, nem tinha conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Deus, ele ensinou esse povo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Versículo 4: tuas vestes não se gastarão sobre ti, e teu pai não se magoou durante estes 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração, que assim como um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Olha, eu amo Deuteronômios, porque Deuteronômios, ele passa uma limpa em todo o processo da saída do Egito, os cuidados de Deus pelo deserto com aquele povo e até o lugar da terra prometida. Deus, ele fala que tuas vestes, no versículo 4, tuas vestes não se gastarão sobre ti. Olha a promessa de Deus. Olha o tempo que esse povo passou no deserto. E aqui Deus ele fala que as suas vestes, as suas roupas não se gastarão sobre ti, né?
E teu pai não se magoou durante esses 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração que assim como um homem corrige o filho, assim corrige o Senhor teu Deus. Deus, ele está nos corrigindo todo o tempo. Ele está nos guardando todo o tempo. Ele está nos ensinando todo o tempo. Versículo 6. Guardará os mandamentos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e temendo. Nós tememos a Deus. Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Nós temos que temer a lei de Deus, porque Deus, ele é justo. Então ele colocou leis para que seja assim respeitada, né? Deus, ele colocou as leis dele. As leis divinas para se entrar no reino do céu. Há lei, há estatutos, né? Há preceitos, né? E nós devemos respeitar o que Deus tem para nós. E no versículo 6 ele fala: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, andando em seu caminho e temendo. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus vai conduzir-te a uma terra excelente. Deus vai te entregar em uma terra excelente. Deus vai entregar uma terra tão excelente que mana leite e mel, cheia de torrentes, de fonte e de águas profundas que brota nos vales e nos montes, uma terra de trigo e de cevada, de vinhas e de figueiras, de romãzeiras, uma terra de óleo de oliva e de mel, uma terra onde não será racionado o pão que comeres, e onde nada faltará, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o bronze. Olha só, além de tudo, Deus ainda cuida da comida, que não há de faltar, e nem do trabalho, porque as pedras saem bronze, para eles poderem fazer algum tipo de trabalho, né? Versículo 10: Comerás a saciedade, comerás a saciedade, e bendirá o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quando a gente come, a gente tem que se sentir saciado, não cheio, mas saciado. Quando a gente tem o prazer de comer algo que a gente fica saciado, significa algo que Deus nos entrega, porque quando você come algo e você se sente saciado, não cheio e empazinado, mas saciado, né? Isso vem de Deus. Versículo 11. Guarda-te de esquecer do Senhor. Quer dizer, nunca se esqueça do Senhor, teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que hoje te prescrevo. Quer dizer, nunca negligencie as ordenanças de Deus. Anda sempre na lei. Obedecer é melhor do que sacrificar, não é verdade? Versículo 12. Não suceda que depois de teres comido a saciedade, de teres construído, habitado formosas casas, de teres construído e habitado formosas casas, de teres visto multiplicar-se teus bois e tuas ovelhas, e aumentar a tua prata e o teu ouro e o teu bem. O teu coração se eleve. Olha só. Depois que você vê que o ouro, a prata, que Deus está aí multiplicando seus gados, sua prosperidade, que Deus está aí multiplicando a sua vida, você está crescendo aí. Então, evita que o teu coração se eleve, se exalta e você se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Foi ele o teu guia neste vasto e terrível deserto, cheio de serpentes ardentes e escorpiões,
terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água do rochedo, duríssimo. O rochedo estava duríssimo e saiu água desse rochedo. Versículo 16. Foi ele quem te alimentou no deserto com um maná desconhecido de teus pais, para humilhar-te e provar-te, a fim de te fazer o bem depois disso. Deus, ele te prova para depois te fazer o bem. Porque Deus, ele vai te provar antes de te fazer o bem. Às vezes a gente passa pelo aquele processo, né, de tudo tá dando errado, aí a gente começa a buscar a Deus, e aí o que que acontece? As coisas continuam dando errado, porque Deus, ele tem que te provar para depois ele te fazer o bem. Primeiro ele precisa saber se você realmente vai ser fiel até o fim. Então aí que é o perigo daqueles que têm a fé como um grão que cai numa areia da praia, aonde a onda vem e leva embora. Então, tenta colocar sua sementinha em lugar seguro, aonde a ventania vem, o sol bate e a sementinha nasce e cresce e não morre. Porque aí sim o seu coração vai estar firmado no seu querer aprender de Deus e aceitar a vontade dele e não a sua, e vai ser mais leve a sua cruz. Porque Deus, ele fala que é leve, né? Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir ele, né? E o jugo dele é leve. Então, nós temos que vivenciar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, as promessas de Deus, temos que viver ela. Se Deus falou que vai te dar fartura, mas você não deve engrandecer seu coração, assim seja, toma posse da vitória em nome de Jesus, porque Deus é Deus. Versículo 17. Não digas no teu coração: a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-me todos esses bens. Então não diga isso, que tudo que você conquistou foi por causa das suas lutas, né? A força dos teus braços foi você quem conquistou? Não, porque não é verdade. Foi Deus quem permitiu que você tivesse. Então, isso é muito importante a gente guardar no nosso coração. Deus estava falando para esse povo, para que eles nunca se engrandeçam. Por isso que é o manual da vida. É o manual da vida a Bíblia, porque a Bíblia nos fala de tudo que foi passado aquele povo do Egito, de onde o povo do Egito, né, o que aconteceu com eles, o povo de Deus, quando saiu do Egito, e Deus, ele ajudou eles a chegarem numa terra boa. Deus, ele testou ele e provou eles. Então, é uma caminhada que eles fazem. E isso não é diferente da nossa vida do mundo de hoje. Deus, ele também tem esse processo na nossa vida. Ele nos tira de situações e nos coloca em outra, para que nós aprendamos que a palavra dele tem que ser vivida, vivida. Então ele fala: observe os meus mandamentos. Observe tudo que você passou e aonde você está agora. Então nós não devemos nos engrandecer, porque tudo é permissão de Deus. Às vezes somos mandados embora de um trabalho, achando que é o fim do mundo, mas Deus nos coloca numa posição de pensar. Pensa, você poderia chegar até onde, né? Então nós temos que pensar. Até onde eu posso ir, né? Você tem que saber o que você quer da vida. Às vezes você sai de um emprego porque Deus quer te dar coisa melhor, mas para isso ele precisa de te dar um empurrãozinho para você lutar um pouco mais. Porque ele fala: tenha bom ânimo. Jacó, quando ele trabalhava de dia e de noite para o sogro dele, ele falava que ele trabalhava de dia e de noite, com frio e com sono. Ele não poderia dormir e deixar Deus cuidar das ovelhas? Mas daí surgiu Deus falar conosco: tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Ele teve bom ânimo, ele trabalhou, e se ele adormecesse, Deus cuidaria dele, porque Deus saberia até onde vai as forças dele. Deus te dá o frio conforme o cobertor. Então tem de bom ânimo, com todas as suas forças, o máximo que você puder, porque quando você não puder, Deus vai entrar em socorro para te salvar. Então eu creio nesse Deus que faz isso. Versículo 18. Lembra-te de que é o Senhor, teu Deus, quem te dará força para adquiri-los, a fim de confirmar como o faz hoje, a aliança que jurou a teus pais. Então, marque esse versículo 18, porque
vai te dizer a sua resposta de tudo que você tem, é Deus que te permite. Versículo 19: Se, esquecendo-te do Senhor, teu Deus, seguireis outros deuses. Se, esquecendo-te do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, rendendo-lhes culto e prostrando-te diante deles, desde hoje vos declaro que perecereis com toda certeza. Então, amados, se vocês seguirem a outros deuses, Deus lhe dá a certeza de que vai perecer. Versículo 20: Com as nações que o Senhor exterminou diante de vós, assim também perecerei vós, se não ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. E fim de Deuteronômios, capítulo 8. E espero que seja algo que possa renovar o nosso ser cada dia mais com essa palavra de bênção e multiplicação de sonhos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.